Fala comigo, galera boa da luta! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do For Fight Podcast. Agradecimentos a Brasil Combat, a ForFly, táxi aéreo e também a Barber Malt, a melhor barbearia do Rio de Janeiro. Hoje o nosso tema é capoeira, é dança, é luta e cultura. Nosso convidado de hoje é o Felipe Tropeço. For Fight, a voz de quem vive a luta. E eu gostaria que ele se apresentasse para todos vocês. Opa, rapaziada, tudo bem? For Fight aqui do meu amigo Maurício, de longa data, muito feliz. Eu sou o Felipe Tropeço, corda preta de capoeira, do Grupo Capoeira Brasil, aluno do mestre Paulinho Sabiá aqui do Rio de Janeiro. Galera, ele falou de muito tempo, a gente tem muito tempo mesmo, a gente era garoto, né? Quando a gente se conheceu e começou a treinar junto, passamos por várias fases, né? Lá da igreja, enfim, foi bacana, a gente tem muita história para contar. Eu acho que nesse podcast nem vai dar para contar sobre tudo, né? Mas o assunto hoje é capoeira, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a capoeira. E, Felipe, queria te perguntar assim, como é que foi o começo de tudo isso aí, né? Onde tu conheceu a capoeira, com quem você começou a treinar? Conta pra gente, pra todo mundo, né? Como é que foi isso? Isso, como você bem sabe, eu estava até falando com um amigo aqui, falei para ele, não, eu sou nascido e criado no Morro dos Macacos. Ele, pô, sério? Falei, essa cara aqui é de mentira, cara. Muita gente já se enganou muito, mas eu comecei na Associação de Moradores do Morro dos Macacos, ali em Vila Isabel, com o contramestre Cabelinho, era um camarada que dava aula para toda a criançada, e logo depois, um ano depois, eu comecei a treinar com o Ding, que é o meu anjo ali, que ele Marcelo realmente Ding. ele que dá aula na Gavasa do Meia. Nossa. Fiquei muito feliz quando vejo. Pô, Vai ter tu não tem noção de como eu fiquei feliz. O Ding é um cara especial, aquele cara salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. E comecei ali a capoeira. E assim fui seguindo, hoje eu estou na supervisão do mestre Paulinho Sabiá, me formei corda preta de capoeira em 2022, mas treino desde 1994 e lá foi o início de tudo, né? É uma longa jornada, né, Felipe? É, muito longo. A gente sabe que na capoeira, né, diferente de outras artes marciais, como judô, jiu-jitsu, que você já tem um tempo que você sabe que vai chegar na faixa preta. Na capoeira é difícil, né, cara? Você vê que tem praticantes que ficam, sei lá, 10 anos numa corda. Sim, eu mesmo fiquei 9 anos na corda roxa, 7 na marrom. Mas isso aí tem um tempo definido? Não tem um tempo definido, na verdade, é quanto você está prosperando para capoeira, né, cara? A gente vê a capoeira é uma luta muito exigente com tudo, não só com a parte técnica, mas você tem que ter muita responsabilidade com a cultura dos seus ancestrais. Então, quanto mais a pessoa tem cuidado, carinho, estuda, você tem que estudar, você tem que ir lá nos seus ancestrais, saber como é que foi. Entender tudo, né, cara? Entender tudo, e você tem que tocar, e você tem que cantar, e você tem que jogar. É diferente, né? Por exemplo, vamos botar na nossa linguagem aqui no jiu-jitsu. Tu aprende a ficar bom, sai na porrada e show, tá tudo Brasil, certo. né? Capoeira não, tem instrumento, tem canto, tem, meu irmão, cultura, tu precisa entender Exatamente. como é que começou essa parada, né? Eu acredito que o capoeira seja o guerreiro defensor da cultura popular brasileira, né? Por exemplo, a gente tem várias pessoas hoje que trabalham com jongo da capoeira, mas eles começaram na capoeira. Explica um pouquinho para todo mundo o que é jongo. Jongo é uma dança da cultura afro, tem vários jongos, não sou especializado em jongo, mas é uma dança muito legal, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem um jongo muito famoso, que é o jongo da Serrinha, mas eu acho que é melhor outras pessoas especializadas fazer essa explicação, para que eu não possa errar. Só uma explicação rasa para todo mundo entender. Isso, exatamente, é uma dança cultural afro. Enfim, como o maculelê também, que aí eu já entendo mais, porque eu vivenciei mais. O capoeirista, na minha época, tinha que saber maculelê, então, né, que vem lá no mestre Popó, a dança com 2 paus, né, que o mestre Popó lá de Santa Amaro, que a Bahia ela é muito rica com a parte cultural, musical, então eles resgatam lá em Santa Amaro o mestre Popó, o maculelê. Então também é uma dança, uma resistência, né, da cultura afro. Então eu acho que é isso. O capoeirista que tem um pensamento sempre
em proteger a capoeira, esse cara tende a ir um pouco mais rápido, se dedicar, porque precisa mesmo estudar, precisa mesmo estar nas rodas de capoeira, né? Na minha época precisava ir para a roda, se provar. Hoje em dia já não precisa tanto. A galera entende. E hoje tem menos roda de capoeira também, né? Cara, tem menos roda porque... Eu vou te dar um exemplo, tá? Ali no Grajaú, né? Cara, praticamente todo final de semana tinha roda na pracinha ali. Sim. Era bizarro, né? E aí eu lembro que uma vez eu comecei a treinar, né? Capoeira, aquele negócio, né? Pô, tá, vou mostrar o que eu sei. Rapaz, entrei na roda, tomei um pau na hora. Dependendo da época, a capoeira era até muito violenta, né? Se você pegar ali nos anos 90, e aí dos anos 2000 ali, ela começa a se alinhar de uma forma mais positiva, mais profissional, e depois vem a capoeira pedagógica, já nos anos, e aí começa a entrar um trabalho de educação física. Então isso aí vai modificando também Sim. o formato e o olhar da capoeira. Atualizando, melhorando, Sim. né? Assim, Felipe, eu te convidei aqui, né? Pela nossa intimidade, proximidade, né? Mas também por saber que você é um cara que viveu na capoeira, né? Desde muito garotinho. E o intuito aqui do nosso podcast é mostrar para todo mundo, né? Que a arte marcial transforma vidas, né? Em todos os aspectos. Como a gente falou lá. Aspecto pessoal, aspecto profissional, aspecto social. Sim. Já tiveram alunos lá na academia que chegaram, cara, que mal abriam a boca para falar, né? E depois de um tempo treinando, essa pessoa mudou, se desenvolveu, e é isso, sacou? Eu quero mostrar para todo mundo que todas as artes marciais têm as suas valias, né? Tem as suas melhoras no pessoal, no profissional, seja em qualquer área da vida. E eu tô trazendo vocês aqui justamente pra gente difundir isso, sacou? Falar para as pessoas que estão assistindo a gente o quão rico e importante são as artes marciais, né? E a capoeira tem muito disso, essa identidade brasileira, né? Como o teu grupo já diz, né? Capoeira Brasil, né? E é um grupo que ganhou o mundo, né? Você vê aí, meu irmão, você bota capoeira no exemplo, no buscador, no Instagram, no Google, você vai ter lá, Capoeira Brasil, né? É o grupo que tá no mundo todo, irmão, né? O que a capoeira já te proporcionou? Cara, na verdade, tudo que eu tenho na minha vida é por conta da capoeira, né, cara? Ela iniciou todas as minhas habilidades corporais quando eu fui pro jiu-jitsu e pra luta livre. Eu já estava à frente dos outros meninos da minha época. Eu já, mesmo sem saber, eu já conseguia me defender, porque eu já brigava nas rodas de capoeira, né? Inclusive, eu comecei a treinar luta livre porque eu tomei uma queda na capoeira. E o meu mestre, que era o Ding, ele já treinava luta livre com um rapaz que faleceu, o Elton Menor, e ele me leva para treinar com o Parrudinho, com o Digão, com aquela galera ali. E aí depois eu conheço o seu irmão em 2001, 2002, por aí, assim. E aí eu vou através do Antônio, que ele me leva a treinar, mas eu já treinava luta livre. Mas foi tudo por conta da capoeira, sabe? E a capoeira foi a porta para você, foi a porta para tudo, inicial, né? Inclusive para eu me dediquei muito, estava até falando com ele que eu me dediquei tanto à capoeira, que tudo que eu fazia era para capoeira. Então eu queria aprender a saltar, mas eu não tinha habilidade, a minha turma toda saltava. O que eu fiz? Vou me inscrever na escola de circo. Aí fui lá na escola de circo. Aí fui lá, só que tinha uma entrevista, passei nos testes físicos, aí, o que você quer fazer aqui na escola de circo? Aí o cara falou assim, aí eu falei, quero ir pra capoeira. Aí o cara, não, tá recusado. Mas o cara queria que o cara, aprendesse o circo, né? E eu, muito menino, errei aquilo dali, né? Aí o cara falou assim pra mim, mas se você quiser, tem uma ginástica olímpica ali na UERJ. Aí eu peguei o ônibus, saltei lá, né? Tinha, Rio, não precisava nem de, não existia nem Rio Card, era só a camisa ali, tu andava o dia inteiro no ônibus. Aí saltei, cara, era tipo assim, isso em 2001, R$100. Porra, caralho, muito caro. Pra mim não dá. Aí, eu não lembro qual era o nome do mercado que tinha ali no Grajaú, não sei se tu lembra, era onde é o Prix. O mercado. Eu acho que era. E aí, ali aceitavam umas crianças pra embalar, né? E tal. Então eu ia pra lá, conseguir fazer o dinheiro pra pagar lá. Na ginástica olímpica pra melhorar e saltar na capoeira. Camarada, você correu atrás, né? Então eu treinei Muay Thai pra melhorar minha capoeira, eu treinei o jiu-jitsu pra melhorar, pra me sentir mais seguro, né? Hoje em dia, a gente vê mais técnico, o cara não precisa mais sair da capoeira para poder. Eu tinha muito essa crítica também.
os capoeiristas mais velhos do que eu, por que que você vai treinar outra arte marcial para melhorar a capoeira? E hoje você vê uma galera do jiu-jitsu treinando capoeira para melhorar o jiu-jitsu. Um monte de gente. Entendeu? É isso, o tal do capojitsu que a galera fala, né? Porque, para e pensa também, antigamente, né, Felipe? A gente sofria preconceito de todas as áreas, né? Então, se tu fizesse jiu-jitsu, não podia treinar judô. Porque era jiu-jitsu. Se tu treinasse judô, tu não podia treinar jiu-jitsu. Irmão, se tu treinasse jiu-jitsu e ia na luta livre, esquece, que a porrada ia comer, irmão. Quando eu falei que ia treinar jiu-jitsu, na verdade, até o William Parrugin e o Milton, eles, não, ia me bater, que não sei o quê. Só que eu sempre fui um garoto muito abusado. Falei, vocês vão me bater, eu vou lá treinar e vou voltar aqui pra treinar de novo. Vocês vão ter que me aturar. Eu vou bater em vocês. Então, era bem nessa pegada que você tá falando. A galera, acho que, na verdade... Eu acho que é porque eles não entendiam muito o mercado, que tinha público para todo mundo. Acho que o medo de perder o aluno já era mais escasso, né? Tipo, você reter o aluno naquela época, éramos poucos, se você pensar. Hoje em dia, na verdade, cresceu. Acho que a internet também fez com que a comunicação melhorasse. A internet deu um grande boom, né? A pandemia mostrou para todo mundo também, né? A necessidade de se exercitar, de fazer alguma coisa que te deixe bem, né? Não só do corpo, mas da mente também, né? E as artes marciais, elas têm esse aspecto, né? De te deixar bem, né? Psicologicamente. Pra mim é minha terapia, velho. Vou te falar. Eu acabo o treino, eu tô, irmão. Felizão, relaxado. Eu vou contar uma história aqui na capoeira que é muito legal, porque a capoeira também me levou pro mundo, né? A capoeira, eu conheci vários países muito mais pela capoeira do que pelo jiu-jitsu, pelo que eu abriu muitas portas da capoeira. Mas as outras também me abriram, porque quando eu vou dar um workshop eu já vendo 2, né? Então me formo em educação física também para poder como posso valorizar melhorar meu ticket, aula. na verdade, melhorar sua aula, o meu ticket, porque eu acho que não mudou muito a minha aula, eu sempre fui um cara muito dedicado a aprender, mas o ticket médio, né, aumentou. Então... mas sim, Felipe, eu acho que você pode ser muito dedicado, né, mas a parte acadêmica, ela te dá uma visão totalmente diferente de tudo da aula, né, do negócio, claro. Na verdade, de um planejamento, de um plano de aulas, que coisa que a gente fazia, só que assim, a gente não tinha essa noção de como que era. Sacou? Hoje a gente entende como é que faz uma formatação de aulas do início, sacou? Você consegue fazer uma periodização de atletas, você consegue fazer várias coisas que... Sim. Então, o problema é que a capoeira, em alguns aspectos, estava à frente do jiu-jitsu, entende? Principalmente na organização de grupos e de equipes. Então, quando você pega o Abadá Capoeira, ele já está organizado desde o início dos anos 90. O jiu-jitsu, ele vem começar a se organizar a partir da Gracie Barra, que começa a fazer as academias, aí vem o Fábio Gurgel. Era a empresa, né? A empresa, mas a capoeira, ela já tinha uniformização, né? Ela já tinha taxa de anuidade, ela já tinha os padrões. A única coisa que não é padrão na capoeira são as graduações, mas que isso não influencia muito, mas os caras já tinham uma metodologia definida para que uma pessoa pudesse trabalhar com a capoeira e usasse a logomarca dele. Então a capoeira, nesses aspectos, ela estava à frente. Muitas das coisas que o meu trabalho foi organizando no jiu-jitsu, na luta livre, por conta da capoeira. Foi levando pra você. Entende? Foi levando. E aí eu vou te falar uma história muito engraçada. Eu queria ser internacional. Eu falava, não, cara, tem que ser internacional. E tem que sair do Brasil. Tem que sair do Brasil. Aí eu falei, porra, os Estados Unidos não dá pra inventar uma parada. Eu vou inventar aqui, Argentina. Aí, cara, liguei pra um amigo meu, isso em 2010. Falei assim, qual é, brother? Se eu comprar minha passagem, tu deixa eu ficar na tua casa, mas tu finge que tu me convidou como se fosse dar workshop. Aí o cara, pô, claro. Aí, beleza. Meu irmão, eu mesmo fiz o cartaz. Fiz tudo, não sei o quê. Só que eu pedi pra ele postar, na época era Facebook, né? E aí ele faz aí eu começo a me vender internacional, porque eu vou pra não sei o quê. E aí eu já entendendo ali como funcionava o mercado digital ali desde o início. E a partir disso, aí eu conheci a Colômbia, conheci Estados Unidos, conheci Portugal, conheci a Alemanha, entendeu? Então, Chile. Então eu passei por vários países muito legais por conta dessas... atrevimentos também que eu fiz, né, cara? Entendeu, irmão? Né? Então é muito legal isso. Foi bacana, essa história é bacana porque há pouco tempo, né, eu e minha esposa, a gente fez uma mentoria, né, que a mulher, hoje ela é muito famosa, muito rica, e ela fala assim, desde o começo, eu agia como se fosse o quê? Rica. Ela fala sobre isso, sacou?
Tem uma lourinha na internet que faz isso também, É, né? e aí ela fala, cara, porque assim, o mercado que eu tenho hoje, né, a clínica de estética, a galera quer muito glamour, né, quer muito Claro. poder, né. Então assim, irmão, Shopee vende a coisa que o nego rico compra também, meu irmão. Tu tem que ter bom gosto, sacou? Se tu tiver bom gosto, irmão, é isso. E é o que tu fez, sacou? Tu se vendeu de uma forma, bicho, que é isso? Meu irmão, comprou tua passagem, foi lá, sou internacional, irmão. A partir de agora sou internacional. Fui contratado e botado lá fora. E aí teu ticket poder. aumenta, meu irmão. Aí o cara isso. vai te convidar falando, meu irmão, já não dá pra pagar só isso. Não vou pagar 2 mil na bolsa do cara, irmão. Vou pagar 5, claro. vou pagar 10. Então, a forma, né, de você valorizar as coisas, e ali eu acho que a produção de eventos, até dar uma passagem sobre as competições de capoeira, que eu também me sinto sempre na obrigação de falar, que eu sou o percussor nessa área ali né, existiam competições de capoeira muito boas, como do Mestre Camisa, que é da Badá, que é uma competição assim de excelência, o Mestre Piquinês já fazia, e eu fiz uma pesquisa grande para fazer a competição que eu fiz, e criei regras e um nome, então foi tudo um desenvolvimento voltado para a cultura, tradição, e valorizar também os mais velhos, né, a gente também tinha que trazer essa tradição, então eu faço ali tudo um compilado para fazer, apesar de hoje eu vejo que nem tá assim, mas tá da forma que começou, né, Felipe? E todo mundo fala que o primeiro é o melhor de todos, inclusive, né? Deixa isso pra lá, deixa isso pro outro podcast. Claro. Quando tudo tiver resolvido, isso. A gente abre mais sobre isso aí. Mas é bacana, Felipe, assim, ver que a arte marcial, né, muda muitas vidas, né? Eu vejo isso acontecer com você, né? Aconteceu comigo também, graças a Deus, aconteceu com meu irmão, né? E tantos outros amigos nossos, né? Que, assim, não tinham tantas oportunidades, né? Na vida, mas que a arte marcial, pelo esforço que a gente teve, né? De correr atrás, de se dedicar, abriu portas pra gente, né? E eu fico feliz de verdade quando olho assim pra saber a tua história e eu vejo, pô, lembro de você lá atrás, né? Você e seu irmão treinando com a gente, né? Todo o perrengue que era pra lutar um campeonato. Pô, lembra? Aí tinha que ficar montando, eu falo pros meus alunos, era R$20 a competição, a gente ficava montando com... A madrugada toda, irmão. Daí depois tinha que trabalhar como staff, e aí você, não era esse computadorzinho, era... Não era virar plaquinha o dia inteiro, e do nada... Luiz Felipe, Maurício Abreu, tá na hora, chave. 3. Tirava a camisa, já substituía. Era um galera, porque assim, muita gente vê a gente hoje, né? Onde a gente tá, né? Você com a tua academia, né? Que tá bombando lá. Quero até que você fale um pouquinho sobre ela, né? Já começa falando logo dela aí. Termina aí, cara, tava bonito. Eu gosto de lembrar dessas coisas, assim, é legal. Eu fico felizão, né, cara, porque eu vejo assim, você hoje, sabe, onde você tá, os países que tu percorreu, sabe, você se posicionando bem na internet, cara, você tá mandando muito bem, sabe, lá, eu vejo sempre lá, TikTok, no Instagram, né, você mandando bem, sabe, tá falando bem, bacana, parabéns, esse é muito trabalho, né, cara, isso não é do dia pra noite, né, enfim, parabéns por toda a tua jornada, sabe? Pelo homem que você é hoje, né? Pelo marido que você é hoje, pelo pai que você é hoje, né? E o teu filho tá lutando ainda? Ah, lutou agora no final de semana. JP. Moleque é brabo. Tá forte, cara. Moleque é brabo, mano. Pode ser melhor, mas ele precisa virar a chave de acreditar que aquilo ali pode ser para ele, né? Ele ainda tá indeciso se ele vai estudar, se ele vai... Não vou. Mas todo mundo passa por isso e eu tô deixando ele no tempo dele. É isso. No podcast passado a gente teve um pai e um filho aqui, né? Que é o Denis e o Dedé, que aconteceu a mesma coisa que você. Sim. Foi exatamente isso. Ele falou, cara, vou deixar livre pra ele fazer as escolhas que ele quiser. E aí chegou uma hora que o Dedé falou, a partir de agora eu quero. É isso que eu quero. E aí quando vira a chave, aí muda, porque o rapaz já tem um talento, né, o Dedé é meu contratado lá do Movie Grappling, então ele é o detentor do cinturão, é um garoto muito bom, ele tá à frente assim, ele é fora da curva. Ele tá no hype dele, eu falo pra ele, você não pode perder sua oportunidade, porque você tá se igualando aos caras top de linha mesmo do jiu-jitsu, entendeu? Chegou no ápice, irmão, o cara é campeão mundial, velho. Então... é isso, agora ele tem que enfrentar agora desafios maiores, a gente tem até o Secone aí pra gente fazer uma luta com ele, é uma luta muito difícil, mas é uma luta muito importante. Vai acontecer ele é uma luta já esperada pro evento, a gente vai estar nas negociações, acho que vai ser muito bom, e aí é uma luta pro Dedé entrar nesse time, né, que é Secone, Preguiça. Não, entrar na prateleira mais alta, né, irmão?
que é ali. E aí, cara, é onde você consegue também tirar sua maior prata, né, cara? É ali que você faz teu É pé isso de aí. meio. É. Então, eu tô torcendo por ele para que ele consiga estar bem para Vai essa dar tudo luta. certo, vai dar tudo certo. Meu menino, meu Grace novo. Felipe, se você pudesse falar pra todo mundo que tá assistindo hoje, assim, quais são os benefícios que a capoeira traz, que trouxe pra tua vida? Cara, a capoeira, ela traz diversos benefícios, não só físicos, mas mentais, né? Como você leva como filosofia de vida, ele traz uma disciplina, um respeito, que hoje eu vejo que está se perdendo muito, a galera, não respeita os mais velhos, né? Eu fiz um seminário, e aí eu trago todo esse respeito quando eu faço um trabalho com a equipe Jop, eu vou até pegar esse gancho para falar, que eu ressuscitei a equipe Jop de uma maneira, mas através dos aprendizados da capoeira, da valorização do porquê. Do mestre, do mais antigo. Então, do porquê. Do porquê que a gente está aqui hoje. Porque alguém fez alguma coisa pela gente. Alguém abriu o atrás, caminho lá atrás. né? Então, toda vez que eu vejo o Rogério Gavaza, como seu irmão, que é meu mestre, Falando então, nisso, eu vou te falar, ele tem a consideração enorme por você. pô, Sempre tá claro. falando, ele fala, pô, garoto. O Rogério é um cara que abriu as portas, né, através do seu irmão, que, porra, seu irmão também é um anjo na minha vida ali naquela fase de adolescente rebelde, né? Então o seu irmão me leva pra Gavaza, mas o Rogério também abre as portas da academia dele, porque naquela época ele era frequente na academia, né? Sim. Então era o Tava- ganha-pão dele, e hoje, como eu tenho academia hoje, eu sei o quanto é Sabe como é que é, né? difícil você receber um garoto e ter que deixar treinar gratuitamente. Então você tem que olhar com carinho, né? Com respeito e falar assim, não, isso aqui pode ser que dê certo. Não acredito nisso. Então toda vez que eu posso falar com o Rogério, eu agradeço ele. Obrigado sempre por tudo. As portas que você abriu na minha academia, como seu irmão também é maravilhoso, porque seu irmão é suspeito que é meu mestre, né? Como o Heraldo foi, como o Ding é. Então, seu irmão significa muita coisa na minha vida. Márcio Tubarão, te amo, irmão. Beijo, tá? Ó, Então é isso. Então a capoeira, ela traz esse tipo de benefícios, não só físico quanto mental, como de filosofia de vida. Se você levar, você vai entender o respeito que ela tem pela sua ancestralidade. É como se fosse uma geração de avô, pai, filho. Então, fiquei até arrepiado. então, cara, a capoeira, ela carrega quando muita você coisa junta, né? irmão? ouve o som do berimbau, quando você escuta uma música, né? Quando você começa a estar em sintonia com isso, cara, a capoeira é mágica, é diferente das outras artes marciais, né? Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, pela luta livre, mas quando eu ouço o toque do berimbau, quando eu tô agachado ali para jogar, né, cara, dá vontade de chorar, de falar, meu irmão, porra, que maravilhoso eu ter escolhido a capoeira como minha luta inicial ali e tá migrando até hoje, conseguindo levar, né, Homem, né, irmão? isso. E eu consigo ajudar várias pessoas através disso, né? Enfim, então é isso. A capoeira é uma luta muito completa em tudo, né? Hoje em dia a gente tem luta, a gente tem dança, a gente tem tudo dentro da capoeira. A capoeira é realmente uma luta bizarra. É isso, galera. Estar aqui hoje com o Felipe foi um prazerzaço estar aqui. Você que está assistindo a gente, se tá em dúvida ainda o que fazer, já escolheu a capoeira ou se quer escolher, faça uma aula experimental. Felipe, tua academia fica onde? Rua Barão de Mesquita 1107, Jaula Grappling. Pode chegar lá. Quais os dias da aula e horário? De capoeira, terça e quinta, 19 às 20 e sábado às 10 horas da manhã. Fala o teu Instagram também pra galera te seguir lá. Meu Instagram, @Felipe Tropeço, da Jaula Grappling, @Jaula Grappling, e tem o Instagram da capoeira, que é @gcbgrajaú.capoeira. É isso, irmão. Né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazerzão trocar essa ideia contigo. Papo de amigo, né, irmão? É claro, Foi muito bacana, tá? Espero vocês mais vezes. Claro, a gente deu uma resumida. Até amanhã. Obrigadão, irmão. Não, irmão, eu que agradeço, tá? Tamo junto. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final, tá? Foi um papo muito descontraído, bacana. Fazer aquele agradecimento, como sempre, né, dos nossos patrocinadores, a Brasil Combat, né? Que ajudou a gente todo nesse começo, né? Aí, ó, a roupa sempre deles aí, ó.
Então, galera, quiser qualquer material de luta, kimono, rash guard, faixa, lá a gente tem uma linha completa com óculos, tênis, meia, todos os acessórios que precisar você vai ver. Entra no site dele lá, é www.brasilcombat.com.br. Também a Forfly, a melhor equipe de táxi aéreo do Rio de Janeiro. Você quer dar um rolê pelo Rio de Janeiro, uma ótica diferente, meu irmão? Eu já fui, levei alguns alunos, inclusive. É incrível, incrível. E também a barbearia Barber Malt, que é a melhor barbearia do Rio de Janeiro. E é isso, galera. Espero vocês no próximo, ó.